Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Essa é a parte 2 do vídeo de como se tornar sobrenatural do livro do Joe Dispenza, que eu disse que eu ia postar. Eu demorei um pouquinho porque eu estou estudando muito pro Enem e eu estou muito ocupada esses dias. Eu nem terminei de ler o livro, gente, me desculpa. Se vocês quiserem saber qualquer coisa, eu vou explicar pra vocês mais sobre esse livro. Vai demorar um pouco pra mim ler e explicar resumidamente da forma que eu explico, né? Então vai demorar um pouquinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto, aí eu explico pra vocês, claro, relacionado ao shifting e o non-dualismo. Não lembro aonde eu parei no último vídeo, mas eu estava explicando que o cérebro ele fica vicioso com o estresse. E o vício são com as redes neurológicas, que eu já expliquei que as redes neurológicas são para cada coisa que o seu ego faz. Por exemplo, beber água, caminhar, sorrir. É uma coisa que te deixa feliz. Cada uma tem uma rede neurológica no seu cérebro. E quando atingimos um estado de, pode ser feliz, estresse, assim, muito alto, e a gente usamos muito esse estresse, vamos dizer estresse, porque é o que mais a gente utiliza, o que a gente mais acontece, que a gente fica vicioso, que a gente fica estressado com uma coisa que você fez, por exemplo, a caminhada, e você fica muito estressado com isso, aí fica decorrendo isso na sua mente o tempo todo, e toda vez que você vai correr, você lembra disso, e vira um vício. E o vício leva a outro vício, o pensamento, né? Que surge o pensamento de estresse, aí o pensamento vira emoção, e a emoção vira pensamento, e isso vira um ciclo. E a sua energia vai se perdendo nesses ciclos de vício e você não tem mais energia para criar uma nova realidade, um novo futuro, porque você vai estar sempre preso nessas redes neurológicas viciosas. Uma boa maneira de você perder esses vícios é com a meditação. E isso não é uma tarefa muito fácil, muitas áreas da sua vida vão desmoronar, vamos dizer assim, muitas coisas não vão dar certo, entre aspas. Por exemplo, você vai perder o emprego, você vai perder o seu celular, você vai perder muita coisa na sua vida, mas calma que o lado bom vai surgir. Pro lado bom surgir, assim, como eu digo, coisas boas, coisas ruins têm que sair, não é mesmo? Então, se você está praticando o nonarismo, que eu já ouvi muita gente falar, nossa, Yasmin, eu comecei a praticar e muita coisa na minha vida tá dando errado, eu tô me sentindo muito mal e muita sobrecarga de coisas, eu não sei o que tá acontecendo. E é normal, eu já pratiquei o nonarismo e eu já passei por isso e é normal. É porque o lado ruim, vamos dizer assim, não existe um lado ruim e um lado certo, mas ele vai surgir tudo pra você saber como lidar e expulsar esse lado, pra surgir o lado bom, pra você criar uma nova realidade. Então é normal. Mas vocês não devem focar nisso, focar nesse lado ruim, e sim focar nas coisas boas que você quer. Se você só focar no lado ruim, é o lado ruim que, como eu disse, vai virar o vício e você vai pensar só nele. Então continue focando no momento presente, criando um a partir desse. Para desconectar do mundo externo, você precisa aprender a modificar suas ondas cerebrais. Na maior parte do tempo que você passa acordado e consciente está no nível beta de frequência da onda e medita em frequência baixa, média e alta. Baixa é um estado relaxado, o qual não percebe a ameaça, mas tem consciência do corpo, espaço e tempo. Já a média é um pouco mais excitado, você está mais vigilante, mas não totalmente estressado ou fora do equilíbrio. Já a alta é hormônios de estresse, emoções, sobrevivências. Quais são as emoções de sobrevivências? É o estresse, a raiva, o medo, a depressão. A frequência alfa, quando está relaxado, criativo, intuitivo, quando não está mais pensando ou analisando. Sim, sonhando acordado ou imaginando. É como um estado de transe. Ondas betas, na maior parte, a atenção está no externo. Ondas alfas, a maior parte do tempo, ao mundo interno. Já teta é quando o corpo está como se estivesse dormindo, aquele momento onde você está bem sonolento. Também é o estado mais profundo da meditação. Ondas delta normalmente ocorre durante o sono profundo, porém, também dá para entrar nesse estado pela meditação. Esse estado é quando você se sente conectado a tudo e todo no universo. Onda gema, subconsciente, o cérebro está excitado por um evento interno, meditação, pode ser. Não estamos tentando preparar para cenários dos piores, possibilidades futuras com base em lembranças temorosas do passado e sim no presente e no agora. Ah, mas por que a meditação é tão complicada? Quando eu vou meditar eu sinto sono ou vem muitos pensamentos na minha mente? Isso é porque o ego não está acostumado a isso, o ego está acostumado ao vício dos pensamentos. Por mais bobo que seja o pensamento, você tem que estar pensando a todo momento.
Então, quando você tenta, entre aspas, não é sobre calar o ego, é sobre tentar lidar com ele. Mas, quando a gente tenta calar na meditação, fica vindo aqueles outros pensamentos. Um pensamento que você já esqueceu há muito tempo, um trauma bem passado, e ele surge na sua mente, porque é o ego tentando causar aquele trauma em você. Não é por mal, gente, não odeiem o ego de vocês. É porque ele precisa sentir aquilo, porque ele está viciado. Ele nem sabe que aquilo faz mal ou bem pra ele. E é aquilo, o pensamento gera emoção, e a emoção gera outro pensamento, tipo, eu tô com muita raiva, eu gero uma emoção de raiva, de ódio, de tristeza, e aí vai lá e surge outro pensamento por causa dessa emoção, e isso vai virando um vício. Então, o corpo atrapalha na meditação porque ele precisa de doses químicas de emoções familiares. E, tendo esses pensamentos que você tem ao dia, ele vai antecipar cenários futuros, está colocando a energia no futuro conhecido, que é aquele futuro que eu disse. Futuro conhecido é meio que o passado. Você fica tanto pensando sempre nas mesmas coisas que o futuro vai se tornar o passado, o futuro conhecido. E também isso pode se sentir frustrado por causa disso. Eu não consigo, e você acaba se sentindo muito frustrado. Isso vai virar um novo vício, então cuidado. Mas com a meditação você pode construir um campo eletromagnético, em torno do seu corpo. Você tem energia para criar algo novo, criar uma nova vida, se curar. Porque, como eu disse, né, energia, esses pensamentos negativos podem criar uma doença. Então, vocês podem recriar, vocês podem curar essa doença. E lembrando que sua atenção pode voltar a vagar, e isso é normal, é o ego sendo o ego. Gente, não tem como vocês ficarem em silêncio a vida toda. Claro, se vocês conhecerem o eu, sim. Quatum, eu não sei se é assim que se fala, o domínio do mais infinitas possibilidades. Ele é o campo quântico unificado, é o campo invisível de energia e informação, o campo de inteligência ou consciência. Além do espaço e tempo, não existe nada físico ou material. É ele que governa todas as leis da natureza, e entrar nesse campo é só como consciência. Como consciência é a percepção, e percepção é prestar atenção e notar. Quando você vai além do mundo dos sentidos, quando você presta atenção à energia do campo quântico, sua consciência se conecta a níveis mais elevados de frequência e informação. Então, quantum, não sei se é assim que se fala, mas então é o vazio, é quando você deixa de ser o ego, a mente. Então você é pura consciência, por isso que diz que só dá pra entrar lá sendo consciência, não dá pra você entrar sendo o ego, sendo o corpo, imaginando ainda, achando que é o ego. Entretanto, que é uma novidade que eu vi aqui, o campo quântico não é o vazio, ele é um campo infinito preenchido com frequência e energia. Frequência transmite informação, preenchendo com energia que podemos usar para criar o campo quântico. É uma suma de estado no qual todas as possibilidades existem. Uma percepção que está prestando atenção em sua observa um campo de infinitas possibilidades que existe dentro de uma consciência ainda maior em um nível mais alto de energia. E na verdade isso aí, eu não sei se vocês entenderam muito bem, é que existe uma percepção, tipo um observador, que ele presta atenção em tudo e cuida de tudo, de como ele tem que ser. É o eu, né? O eu que fica no vazio, mas não existe o vazio, tem frequência e energia lá. E tem um outro eu lá que observa tudo e cuida de tudo. Não sei se deu pra entender, mas realmente essa parte é bem complicada de se entender. Lembrando que isso aqui, o próprio escritor diz que as crenças dele é o que ele acredita, e também o que ele pesquisou, cientificou, não é uma coisa, eu acredito nisso, tá? Átomos físico, mundo tridimensional. O mundo tridimensional é esse mundo aqui, o mundo real, onde a gente acredita que é real. São feitos de um núcleo cercado por um grande campo que contém um ou mais elétrons. Um campo de informação invisível, interconectada. Então, tudo conhecido, embora pareça sólido, é energia ou informação. Os elétrons nunca estão no mesmo lugar. Elétrons existem simultaneamente em um núcleo infinito de possibilidades e probabilidades. Apenas quando o observador foca a atenção e procura alguma coisa material é que o campo energético, informação invisível, se aglutina em uma partícula que conhecemos como elétron. Isso é chamado de colapso da função da onda. É um evento quântico. Assim que o observador deixa de olhar, ele desaparece novamente em energia. Então, o elétron, partícula da matéria física, não pode existir até o observar, né? No momento em que deixamos de dar atenção a esse elétron, ele volta à energia.
onda e a possibilidade. Desse modo, mente e matéria relacionam-se ao quanto existe uma consciência universal objetiva que constantemente observa todos em nossa realidade tridimensional, dando-nos ordem e forma, que é aquilo que eu disse antes, né? Ignore a minha dicção que tá péssima hoje, mas é mais ou menos isso. Foi até aqui que eu estudei e eu vou tentar explicar mais ou menos assim, mas eu acho que eu já expliquei tudo que eu consegui. Nesse livro, o que chamamos de vazio, o escritor George Spencer, ele explica que não é um vazio, na verdade, é o quantum invisível, não há espaço, ele não tá no espaço, na verdade ele é tudo. Tem muita gente que fica em dúvida, gente, é tudo, universo, tudo, não existe nada, tudo é um só. Não está em um lugar exato, ele é tudo, ele é o espaço, ele é o tempo, ele é tudo. É tudo conectado, é tudo invisível, não dá pra enxergar, é só energia e informação e que contém os elétrons, né? Que quando você foca em alguma coisa material, o seu ego, e você realmente foca naquilo, ele se materializa, em um evento quântico. Se a gente deixar de observar ele, ele volta a ser o que ele era antes. Foi até aqui que eu cheguei, e como eu tô achando que o vídeo tá muito curto, eu vou falar sobre alguns assuntos que eu achei muito interessante e eu gostaria de falar com vocês. Bom, gente, vai ser conversas aleatórias, mas que eu acho muito interessante vocês saberem sobre isso. Primeiro, não levem a jornada do shifting como algo sobrenatural, como algo, nossa, isso é impossível, é inacreditável. Ah, Yasmin, eu não penso assim. Você pensa assim, que quando eu falo que é fácil, que é algo natural, vocês já ficam, mas como é que eu faço? Ah, mas é impossível. Vocês já se colocam limites. Porque a mudança de realidade é algo natural, é algo que a gente faz assim. O observador sendo o observador, ele observa outro ego. É a coisa mais natural possível. Querem uma dica? Levem o shifting, a jornada do shifting, como uma viagem de carro. Vocês vão aproveitar a viagem, vocês vão observar tudo, vocês vão aproveitar todos os momentos. Até se tiver um momento de, entre muitas aspas, de falhas, de frustrações, vocês vão levar com calma. Porque o shift é uma brincadeira, não é para ser uma jornada difícil. Então, quando você chegar no final, e você vai chegar no final, você vai ter aproveitado toda a sua jornada. É porque o shifting não é um escape de realidade, não é... E eu vou shiftar, então eu vou esquecer todos os meus problemas vão ser passageiros e quando eu shiftar, tudo isso vai acabar. E assim, não, porque quem muda de realidade, a gente fala mudança de realidade, mas na verdade é a perspectiva, porque quem observa, quem muda a perspectiva da observação, a consciência pura, o eu verdadeiro. O ego vai continuar ali, vai continuar com seus problemas, então por isso que eu falo, não estou falando que necessariamente você precisa trocar, você precisa cuidar do seu ego para mudar. Você pode mudar agora mesmo, não existe esse negócio de tempo, ai, cada um tem seu tempo, você pode mudar agora mesmo, o tempo é relativo, o tempo não existe. Mas eu prefiro muito mais e eu aconselho muito mais vocês cuidarem do ego de vocês, vocês tratarem eles bem, porque se o ego está mal, é muito mais difícil a sua jornada. Então, cuidar dele, trocar essas afirmações negativas que vocês têm sobre a vida, até porque, como eu disse, elas são viciosas. Se você continuar com esses pensamentos viciosos, pensamentos ruins, vai virar um vício e você nunca vai sair desse vício. E eu sei que é difícil porque eu estou tentando e é complicado. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, gente, muda. Vai aos pouquinhos trocando os pensamentos ruins por bons. Tem afirmações, pode colocar na capa de caderno, pode colocar na porta, pode colocar no celular, computador, uma tela dizendo afirmações positivas. Vai colando em todo lugar da sua casa, mas tenha pensamentos positivos sobre as coisas. Não precisa necessariamente todo o tempo. Nossa, surgiu um pensamento muito negativo sobre algo que sempre aparece na minha mente. Então eu troco esse pensamento. Ao invés de ser um negativo, eu troco não uma coisa muito boa, nossa, aquele pensamento por algo positivo. Por exemplo, se eu odeio o meu trabalho, nossa, eu amo o meu trabalho. Se eu odeio minha vida, eu amo a minha vida. O shifting não é real, o shifting é real sim. Tem um livro que diz que a gente precisa, assim, machucar. Nesses livros mesmo que a gente anda lendo sobre o não dualismo, ele machuca o corpo dele, não assim, braveza, assim, tipo, mandar um belisco no seu braço pra lembrar o ego que não é ele. E, gente, eu não concordo com isso, porque você está machucando o ego, não é assim que resolvemos a coisa, você tem que cuidar dele real, tipo, ser um psicólogo pro seu ego. Mas cada um tem uma forma de aplicar, é isso. Vocês podem fazer tipo um subliminal, que eu já fiz, eu gosto muito de ouvir, me dá um pouco de segurança. Eu não fico escutando toda hora, afirmando toda hora sobre ele. Eu só escuto de manhã mesmo, que pra quem não sabe, subliminais são um áudio assim que você escreve e você coloca o áudio em super velocidade,
porque aí você nem dá pra escutar. Aí você coloca uma música de fundo que você realmente nem escuta e você vai ouvindo. Quem realmente escuta aquelas palavras que são muito rápidas é o subconsciente, é a mente. Também tem afirmações que eu também às vezes afirmo algumas coisas pra colocar na minha mente. Ai, mas Yasmin, isso vai te prender ao ego. Calma, é só você perceber que você não é o ego. Você está falando aquilo pro ego, mas é normal. É como uma religião, né? Porque cada um tem uma religião, você não precisa necessariamente esquecer sua religião para praticar um não dualismo. Então você pode continuar ouvindo meditações subliminais, fazer qualquer coisa. É só você saber que aquele ali é o ego, não é você. Como eu disse, essa jornada tem que ser algo legal. E lembrando que o shifting não é só shifting, ele é uma rotina, ele é uma filosofia. Como o não dualismo, o shifting é uma filosofia de vida. E eu não tinha prestado muita atenção nisso e agora eu percebo o quanto, porque tem muita gente que não consegue mudar às vezes, é porque as pessoas levam o shifting como algo muito rotineiro, tanto faz o shifting, sabe? E não, gente, pra shiftar, realmente o shifting é uma filosofia de vida, vocês têm que levar isso a sério. Tem que estar lá na sua rotina, você tem que fazer coisas da sua vida pra você conseguir, entre muitas aspas, shiftar. Não é o ego que shifta, mas eu sei. Então assim, se você está no canal é porque você quer conhecer o eu e você também quer shiftar. Então, se você quer fazer os dois, você tem que levar os dois a sério, gente. Não é só um, porque eu separei muito os dois, sabe? Eu fazia muito shifting, eu fazia muito não dualismo, e eu nunca prestei atenção que eu tenho que fazer os dois ao mesmo tempo. Não tenho que esquecer um pra fazer o outro. Até porque os dois são meio que a mesma coisa. O observador, ele observa. O não dualismo, ele foca muito no eu presente, só nisso, sabe? E o shifting, ele já foca em mais outros, em outras realidades. Então você pode utilizar os dois juntos, os dois são a filosofia. Sei como eu observa outras realidades. Então assim, não se prende, não se limitam a qualquer momento, não precisa se limitar, não precisa se apressar. Ai, eu tenho que fazer dessa forma, ai, eu não posso fazer isso, ai, se eu fizer isso eu não vou conseguir. Esse é o ego. Às vezes o ego, ele te prende a algo, ele começa a achar que ele é o eu, e ele começa a te atrapalhar, ele começa a ficar preso nisso de eu sou o eu. Gente, o eu, ele não pensa. Lembrem disso. O eu, ele não pensa. Quem pensa é o ego. O eu é o vazio. Então não se prendem a isso. O eu fazem as perguntas, né? Quem sou eu? Quem está pensando? Se eu penso, logo existo. E se eu deixo de pensar? E não responda. Quem responde é o ego. Não responda. A consciência só precisa lembrar disso. Lembre-se, não existe uma jornada errada ou certa, todos os caminhos levam para o mesmo caminho. O que é certo e errado é uma crença do ego, é aquilo que eu disse, se você nascesse em outro lugar, você teria uma crença totalmente diferente. Então o que é certo e errado é só uma ilusão do ego, tudo é uma ilusão do ego. Lembre-se que eu disse que tudo é um só, que a mente não sabe o que é real, o que é irreal, a mente, imaginação, os sonhos, é tudo a mesma coisa, tudo é uma ilusão, tudo é uma criação. Então vocês podem imaginar, afirmar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. É o ego sendo ego e isso pode acontecer. Eu tô fazendo muito isso porque eu deixei de fazer, mas eu percebi o quanto que isso é legal e agora eu fico muito fazendo isso. Tipo, eu quero isso. Então eu vou lá, imagino ou eu afirmo. E é muito legal, gente. Fazem. Vocês podem fazer coisas pequenas que você saiba que pode realmente acontecer, assim, muito mais fácil, aí você vai fazendo, vai aumentando as coisas, até você tomar consciência e perceber que você é Deus, o Criador, e nada te limita, a não ser você mesmo. Só você pode te limitar, só você. O resto do mundo não pode fazer nada, porque o mundo é o que você vê. O mundo é o que você está sentindo. Olha para o que você está vendo, olha para frente. Aquilo ali tá real porque você está vendo, porque está no agora. Agora, olha para o lado. Aquilo que você estava olhando deixou de ser real porque você não está mais olhando. É tipo, eu moro na África. O que está acontecendo na África é real, é o agora. Mas para eu que estou aqui no Brasil, não é. O que você observa é o que você imagina, o que você acha que é real. Se você imagina outra coisa, se você muda totalmente a sua mente sobre suas crenças, a sua realidade muda totalmente. Então toma cuidado com o que você imagina, o que você observa, o que você pensa, o que você coloca na sua mente, se é pensamentos negativos sempre, e muda isso. E focamos muito em mudar, assim, de outras realidades e esquecer essa daqui, que eu sei que essa daqui é complicada, gente, eu entendo, tudo bem. Mas é muito legal pra gente mudar essa realidade pra algo mais legal também. Amanhã vai ser o meu aniversário, que é dia 28.
E eu estou muito pensando em qual DR eu vou. E eu estou afirmando muito, muito confiante, usando toda a energia boa, porque tá acontecendo muitas coisas boas na vida da Yasmin. Foi como eu disse, né? Eu tô imaginando só coisas boas, então tá acontecendo só coisas boas. E isso tá assim. Eu estou usando toda essa energia pra me mudar pra uma realidade entre muitas aspas, pra mim ter crença, porque infelizmente a Yasmin, ela não tem muita crença boa sobre o shift, então eu tô tentando mudar isso pra ajudar ela na mudança. Está dando tudo certo e vai dar certo. Tenha fé em você mesma. Gente, esse foi o vídeo. Já ficou longo como eu queria e eu falei tanta coisa assim que minha dicção deve estar péssima, mas eu espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso. Tchau.